Números capítulo 16, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois, que toda a congregação é santa. Todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. E vamos então sentar esta noite. Eu quero hoje falar sobre um tema importante, um tema prático, que pode ser aplicado para uma nação, para uma igreja, para uma família, para uma sociedade. Quero falar hoje sobre o tema a anatomia da anarquia. Anatomia da anarquia. A palavra anarquia no dicionário, ela é rendida de tal forma: sistema baseado na negação do princípio da autoridade. Depois adiciona falta de organização ou liderança. E a terceira síntese é confusão, bagunça. Essa última, confusão, bagunça, é o resultado natural, inevitável, de quando você tem uma falta de organização ou liderança, ou quando existe uma falta, como nós vimos a primeira definição do dicionário, uma negação do princípio de autoridade. Ou seja, quando o princípio de autoridade ele é rejeitado. Isso vai levar a uma situação de bagunça, confusão, caótica, falta de liderança. O líder pode liderar o quanto ele quiser, mas se o seguidor não seguir, de nada adianta ter um excelente líder. Eu lembro o exemplo da igreja em Corinto, que teve os melhores mestres, os melhores pastores da época. O apóstolo Paulo, lemos de Apolos e Aquilas e tantos outros, perfeitos, excelentes, maravilhosos líderes, mestres, mas era uma igreja fraca, carnal, infantil, cheia de problemas, e francamente não estava mais em existência até quando foi escrita a carta às 7 igrejas na Ásia, e Corinto estaria naquela região. Note que não tem uma carta para Corinto, indicando que quando a carta foi escrita, Corinto já não estava mais no mapa, provavelmente esse é o caso. A cidade de Corinto existe até hoje, mas a igreja de Corinto desapareceu rapidinho em função desses problemas que ela tinha. Não pode haver anarquia sem um anarquista. Não pode haver anarquia se não houver um anarquista. Anarquia é uma filosofia, é uma ideia, é algo abstrato. Você não fala, olha ali a anarquia, eis aqui 1 quilo de anarquia. Anarquia é algo abstrato. No entanto, o anarquista, o rebelde, ele tem carne e osso. Ele é concreto, ele existe. Não é algo abstrato. Você pode apontar, você pode identificar, você pode separar, e falaremos mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o anarquista, ele é concreto, ele é visível, ele é real, ele é palpável. Rebeldia, rebelião, a própria palavra rebelde hoje em dia, ela acarreta no mundo um significado positivo. Está na moda, está em voga ser rebelde, mas nunca isso é verdade com Deus. Deus odeia anarquia, Deus é totalmente contra a anarquia. Então, apesar de no mundo o rebelde é algo positivo, e no mundo rebelde é algo em moda e algo aceitável, não para Deus. Não para Deus. Claro que se a autoridade for má, se a autoridade for antibíblica, nós podemos e devemos analisar cuidadosamente caso a caso. Não caiamos no erro, na falácia de repetir as
infames palavras tantas vezes repetidas durante a história da humanidade, quando atrocidades são cometidas, simplesmente dizendo: eu estava seguindo ordens. Como se aquilo isentasse-nos e nos excusasse de qualquer erro, simplesmente porque estávamos seguindo ordens. Se uma ordem é injusta, se a autoridade é má, nós devemos, pelo menos cuidadosamente, analisar e questionar e não seguir cegamente. Porque a nossa autoridade maior é Deus. Então, só porque alguém mandou você sair e fazer algo de errado, bom, eu vou ter que fazer porque a liderança mandou. Não. Isso é desculpa de pessoas, desculpe o termo, covardes, que não têm a hombridade de dizer: eu não farei isso. Mas eu estou mandando. Mas eu vou seguir a Deus antes de seguir você. Tem que ser homem, ou no caso mulher, tem que ter caráter para dizer coisas assim. E não simplesmente ir e tomar o jeito mais fácil, o caminho mais simples, e dizer que eu estava seguindo autoridade, eu estava seguindo liderança, eram só ordens, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem sim. Mas Deus odeia anarquia. Nós lembramos de Daniel, que se recusou a se curvar a uma lei injusta do rei. Ele foi parar, nós sabemos aonde? Na cova dos leões. Ele poderia muito bem falar: bom, é uma lei que passaram, então quando tocar os instrumentos, eu vou ter que me prostrar em direção à estátua do ídolo, e eu vou porque foi o rei que mandou, é uma lei, eu tenho que seguir a lei, nós temos que cumprir a lei. Ele falou: essa lei eu não vou cumprir não. Ele foi parar na cova dos leões. Outras palavras, eu morro, mas não faço isso. Ele não morreu porque Deus protegeu, Deus fechou a boca dos leões. Mas Daniel fez isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa. Os 3 filhos hebreus que se recusaram a adorar, mais uma vez, foram para onde? Para a fornalha ardente. A lei era: vai ser feito assim. Ele falou: não, de jeito, não vamos fazer isso. Vocês vão ser lançados na fornalha. Lance. Eles não morreram porque Jesus estava lá com ele. Era a 4ª pessoa dentro da fornalha. E Deus os protegeu. Nós temos exemplos vários dos apóstolos sendo presos, açoitados, por desobedecerem às leis. Em Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O sinédrio, a liderança judaica disse: se você ler o texto, nós proibimos você de falar nesse nome, e vocês estão espalhando por Jerusalém, vamos dar uma pisa em você, não faça mais isso. Depois de serem açoitados, foram soltos. Adivinha o que fizeram? Voltaram para o templo e pregaram. Então, não é só porque é autoridade nós vamos ter que seguir, não. Mas o princípio de autoridade, o princípio de anarquia é algo que Deus é contrário. Aqui em Números 16, que nós lemos a história de Coré e a turma dele, isso trata-se de uma autoridade legítima, correta e bíblica. Não era uma autoridade má, não era uma autoridade tirana, era uma autoridade legítima, bíblica, de Deus, correta. E nós devemos nos rebelar contra o erro e contra a injustiça, mas não rebelar por rebelar. Rebelar por ser rebelde não tem mérito nenhum. O mundo aplaude, o mundo exalta o rebelde sem causa. Gente, o rebelde sem causa é justamente a antítese do que estamos falando. Alguém que se rebela pelo mero fato de se rebelar, de ser do contra. Não, eu sou contra, simplesmente por quê? Porque ele vai se rebelar contra a autoridade, seja ela certa, errada, boa ou ruim, ele vai se rebelar. O mundo aplaude isso. Rebelião, anarquia, é algo tóxico, é algo venenoso, e Deus é um Deus de ordem, e não um Deus de anarquia. Eis o que Deus tem a dizer sobre rebelião, 1 Samuel 15, versículo 23. Essa rebelião custou o trono do rei Saul. Mas o versículo 23 de 1 Samuel 15 fala assim: porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Deus comparou rebeldia
com feitiçaria. Você vê como Deus vê isso, rebeldia, anarquia, rebelião, de forma muito séria. Ah, pastor, mas feitiçaria, isso é pessoas que fazem macumba, xangô, isso é terrível, é tão terrível quanto rebelião. É o que Deus está dizendo. Uma comparação direta. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, ou seja, é um pecado. E não é um pecadinho, é um pecado seríssimo, comparável ao pecado de feitiçaria. Continua, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Esse porfiar quer dizer ficar brigando, mas não brigando entre si, é brigar com Deus. Porque o contexto do versículo é rebelião, rebeldia. Contra quem? Contra Deus. Então, se rebelar contra Deus ou ficar porfiando com Deus é como iniquidade e idolatria. Outra coisa que Deus odeia feitiçaria. Deus odeia idolatria. Pois é, rebelião está na mesma prateleira. Rebelião está no mesmo saco. Rebelião está no mesmo nível que feitiçaria e idolatria. Eu quero estabelecer logo a seriedade que é rebelião, a seriedade que é anarquia. Devido à rebelião na Bíblia, nós temos reis que perderam seus tronos, como Davi, nações e povos que perderam sua prosperidade, homens que perderam a sua comunhão com Deus e perderam o poder de Deus, bênçãos foram perdidas, e esse é um assunto muito sério. Assim como são sérias as repercussões. Nós devemos ter cuidado para não fazer parte desta corrente, nem como agente e nem como vítima, nem como propulsor, nem como os vitimizados pela rebelião. Toda anarquia, toda rebeldia inicia e começa do mesmo jeito. Toda rebelião, toda anarquia tem os mesmos princípios, começa com os mesmos passos e, portanto, é fácil de identificar. E se nós aprendemos a identificar a rebelião, nós podemos evitá-la e nós podemos nos protegermos contra a rebelião. Rebelião tem alguns traços incomuns e eu quero, a partir do texto que nós lemos, ver alguns pontos de como a rebelião funciona. Olhe comigo no versículo 1 e 2 do texto que nós lemos. E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens, e levantaram-se perante Moisés. A primeira característica de anarquia, a primeira característica de rebelião, seja lá onde for, seja em casa, na igreja, na sociedade, no governo, onde que seja, a primeira característica de rebelião é que ela sempre começa atacando a liderança. Toda vez que liderança legítima é atacada, fique de olho aberto. É o primeiro cheirinho de fumaça. Não tem fumaça, tem fogo. Quando você vê alguém ou um grupo, seja lá quem for, atacando liderança, na escola, no trabalho, em casa, na igreja, onde que for, ataques à liderança é o primeiro cheiro de rebelião. É lá que começa. Não é só o líder, não é só uma pessoa. Aqui nós lemos que, no versículo 3, e congregaram contra Moisés e contra Arão. Não era só Moisés, era Moisés e Arão. Por quê? Porque eles eram a liderança que Deus estabeleceu. Não era nem algo pessoal contra Moisés, era liderança. Estar em liderança, ser alguém em liderança, seja um pastor, um pai, um patrão, um político, enfim, ser líder não significa impunidade. Ser líder não quer dizer que tem um cheque em branco para fazer o que você ou que o líder bem quer fazer. Igualmente, como eu falei agora há pouco, não quer dizer que porque a pessoa é líder, a gente tem que obedecer cegamente porque ele falou, porque ele é o líder. Não. Existe um líder maior do que todos, que nós daremos contas. Estar em liderança não quer dizer impunidade, não é carta branca, não é cheque em branco.
em que todo mundo tem que ficar quieto, concordar e balançar a cabeça, porque o fulano não está dizendo, então o pastor disse, porque o pastor... Não, de modo algum. O crivo não é a posição, o crivo é a palavra de Deus. Mas pastor, mas estamos falando sobre o presidente ou um cargo, não é nada a ver com a igreja, não interessa. Se você tem um partido, ou um líder, ou pessoas que defendem o aborto, atacam a família, e esse tipo de coisa, não interessa se é na política ou na igreja, está errado. E se está errado, nós não devemos apoiá-lo. Mas, liderança traz consigo responsabilidade, e com toda responsabilidade vem contabilidade. Todo líder vai prestar contas para Deus, porque toda autoridade vem de Deus. Não só o pastor na igreja, mas o presidente, o prefeito, o governador, toda a liderança vem de Deus, e toda liderança vai prestar contas com Deus. Essa turma que nós lemos aqui no texto, eles não queriam conversa. Eles não estavam querendo argumentar, conversar, ter um diálogo. Eles eram rebeldes e estavam atacando a liderança que Deus tinha colocado. Deus estabelece autoridade e liderança em nossas vidas para o nosso bem. Deus estabelece liderança em nossas vidas para o nosso bem, seja os seus pais, seja o seu patrão, seja o seu pastor, seja quem for, prefeito, governador, ele estabelece autoridade, liderança para o nosso bem. Mas o prefeito, o governador, o presidente, o pastor, o pai, não, decidem e fazem coisas erradas. Eles vão prestar contas para Deus. Vão prestar contas para Deus. Mas nós não precisamos seguir e obedecer cegamente o que eles falam, simplesmente porque eles estão lá. Provérbios 17, versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Deus estabelece liderança para o nosso bem. Se nós nos rebelamos, nós pagamos o mal por esse bem que Deus nos dá. Aqui fala que o mal não se apartará da nossa casa. Quando nós nos rebelamos contra a autoridade de forma errada, se nós nos rebelamos contra a autoridade legítima de Deus, nós vamos estar plantando problemas em nossas vidas. O mal nunca se apartará da nossa casa, é o que está dizendo aqui. Rebelião é retornar o mal pelo bem que Deus nos deu. Deus nos dá algo de bom e nós rejeitamos, retornamos aquilo pelo mal. Então, em qualquer área da sua, da minha, da nossa vida, nós devemos identificar a autoridade, devemos julgar a autoridade pela palavra de Deus, não julgar por gosto pessoal, por simpatia pessoal, mas pela palavra de Deus. Tá? Quanto mal tem sido feito no mundo, no próprio ministério, na obra de Deus, porque líderes têm se levantado, feito coisas erradas e, pasmem, recebem um apoio. Por quê? Porque ele é o líder. Aquele famoso texto, não tocais o ungido do Senhor. Gente, isso não quer dizer que o líder faz o que quer e fica por isso mesmo. Não é isso que está falando. Mas entenda, atacar a liderança. Eu friso, se a liderança não está sendo bíblica, se a liderança não está sendo ética, se a liderança não está sendo correta, nós não devemos nos submeter a ela. Mas nunca se rebele contra ela. Nunca ataque a liderança. Está trabalhando? Estou. Meu patrão é injusto, ele não paga o salário certo, não dá férias, não deixa entrar almoço. Sabe o que você faz? Procura outro emprego, fecha as contas. Sabe quem colocou ele em autoridade ali? Foi Deus. Foi Deus que colocou ele em autoridade. Então deixa que Deus tira ele, se for o caso. Mas você não é obrigado a trabalhar para ninguém. Você está numa igreja, eu estou aqui, aí começa, minha gente, vocês têm que fazer tudo o que eu mando, se eu mandar pular, vocês têm que pular, se eu mandar bater a cabeça na parede, todo mundo bater a cabeça na parede, o que eu falar aqui é lei, o que eu falar aqui é gospel, o que eu falar aqui vale. Pastor, o que você faz num caso desses? Sabe o que eu faria? Tem uma porta ali,
eu saí da igreja. Muito simples. Mas não ataque a liderança. Simplesmente procura outra igreja. Não estou ninguém procura outra igreja. Mas eu estou falando, se chega um caso que o líder da igreja está fazendo um monte de bobagem, está sendo imoral, está sendo antiético, está sendo antibíblico, busque conversar com ele, chamar a atenção dele, claro. Isso não é atacar. Isso não é atacar. Você chega, pastor, eu vi que você e o Vitor, quando foram para Roteiro, na sexta evangelizar, vocês foram lá, ficaram bêbados. E tem vídeos aqui, está no YouTube, você e o Vitor estavam bêbados no meio da rua. Que história é essa, pastor? Está aqui no YouTube, pastor. Bom, eu tenho que prestar contas. Eu tenho que me explicar. Mas isso não é me atacar. Fala, pastor, você é o nosso líder, você deve ser o nosso exemplo. O que é isso aqui, pastor? Como é que é essa história aqui? E eu devo falar, sinto muito, eu errei, a culpa foi do Vitor, que me levou para o mau caminho, certo? Eu não queria, ele me forçou. Por isso que eu levo você comigo. Não. Entendeu? Então, isso não é atacar. É chamar para conversar. Também não é assim, o pastor falou uma coisa, eu não concordo, vou sair da igreja. Não estou falando isso. Se o pastor está sendo imoral, antiético e antibíblico, chama para conversar. Conversar, não é atacar. Mas se persistir e o pastor, no caso eu, falar, não, é isso aí, se quiser, não, se vire. Sabe o que você faz? Tem a porta ali, você vai embora para outra igreja. Ninguém precisa ficar na minha igreja, ninguém precisa ficar no trabalho, ninguém precisa. Então nunca se rebele contra a autoridade. O único relacionamento e cenário que você não tem para onde correr é o casamento. Pastor, minha esposa, meu esposo, você pode mudar de emprego, você não gosta se você mora de aluguel, não gosta do dono da casa, você pode mudar de imóvel, você pode mudar de emprego, você pode mudar você não gosta do prefeito de Maceió, vá morar em Arapiraca. Não gosta do prefeito de Arapiraca, vá para o Rio. Ixi, você vai voltar rapidinho. Gente, você pode, sabe, não precisa. Agora, casamento, você não pode mudar de esposo ou de esposa. Complicado, mas aí já é outro assunto. Então, primeira coisa com rebelião, ataca a liderança. Olha o versículo 1 e 12 mais uma vez. E Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou para consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens. Agora veja só. E levantaram-se perante Moisés com quantos? Com 250 homens. Então veja só, a anarquia começa atacando a liderança e depois a rebeldia, ela sempre aumenta. Ela aumenta. Ela começou aqui, e veja só, isso é válido não só para a rebeldia, mas qualquer pecado. Qualquer pecado se alastra e espalha. Sempre começa pequeno e fica grande. Começa com poucos e se espalha para muitos. Paulo escreveu em Galatas 5,9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Começou com esses poucos homens, Coré, Datã, Abirão e On. Aliás, não sei se os pais estavam envolvidos, mas Coré tomou consigo Datã e Abirão. E começou com 3 homens. E acabou com quantos? 250. Começou com 3, rapidinho, chegou a 250. Se você começar com 3 pessoas, querendo fazer uma coisa certa, correta e bíblica, para você chegar em 250, você vai ter que suar, você vai ter que orar, o joelho vai sangrar, você vai ter que jejuar, vai ter que batalhar, lutar, esperar. Agora, para rebelião, num instante, rapidinho, sabe por quê? Porque para baixo todo santo ajuda. Descer a ladeira é fácil. Se espalha com uma rapidez, começa atacando a liderança, daqui a pouco, é igual fogo de palha. Sabe como foi de poucos para muitos? Vamos dizer como? Um por um. Um por um, por um, por um. Se tiver alguém que ouve e segue a rebelião, a anarquia vai crescer sempre. Enquanto tem alguém que ouve e acata, acredita, segue, propaga a rebelião vai-se embora.
até que chegue um que diga, quem sabe eles foram para o 151º homem, o 251, e esse, o 251, falou assim, eu não vou ouvir isso. Vocês estão se rebelando contra Moisés. Moisés que nos tirou do Egito, Moisés que abriu o mar vermelho, Moisés que bateu na rocha e saiu água, Moisés que nos deu maná, Moisés. Não, eu não quero conversa com vocês. Parou. Rebelião sempre vai crescer se tiver alguém para ouvir e acatar, alguém para ouvir e dar vazão, alguém para ouvir e dar continuidade. Em qualquer cenário, em qualquer situação, ela se espalha de um a um, ela aumenta e complica cada vez mais e mais. Então não seja um elo, seja de onde que for. Quando você vê rebelião, não seja você um elo que vai dar propagação àquela rebeldia. Caia fora, pare ali, pare com você, não seja um elo. Se for algo legítimo, vá à pessoa e trate. Se for uma queixa legítima, não é rebelião. É como fofoca, gente. Qual a diferença de fofoca e tratar de um problema? Fofoca é assim. Minha gente, orem pelo irmão André, porque o irmão André está com um problema muito sério de bebida, porque o irmão André... Você falou com o irmão André? Não. Então por que está falando para a igreja inteira, botando no grupo da igreja? Isso é fofoca, você não está ajudando em nada, você nem quer ajudar, só quer fofocar. Agora, eu ir para o irmão André e falar, irmão, eu ouvi falar que você está com problema. É verdade, irmão? Vamos orar juntos, irmão. Vamos. Você vai para a pessoa e trata com ela. E se não der certo, você vai talvez falar com a esposa, a irmã Manuela, falar com o pastor ir lá ver se pode ajudar. Isso não é fofoca. Você ir contar de um problema para a pessoa responsável, o que pode tratar, isso não é fofoca, gente. Não é fofoca. Se alguém vem para você e falar, eu ouvi dizer que quando o pastor e o Vitor foram para Roteiro na semana passada, eles foram lá para fumar e tomar drogas e não sei o quê. É mesmo. Ô pastor, vem cá, vamos uma conversa. Houve uma conversa aí. Quem foi que falou isso? Ah, deixa eu ver, foi o Bruno. O Bruno falou isso. Ah, o Bruno falou isso? Ah, tá. Então foi o seguinte, chama o Bruno e vem você, o Bruno e eu, a gente conversa, quer saber que história é essa. Aí os três, como adultos, sentam, o Bruno, que história é essa? Ah, não, quem contou foi o Clássio. O Clássio contou para mim, tá, chama o Clássio. E a gente aí, vamos ver quem aí começou essa história, se tem fundamento ou não. Agora, quando o irmão Clássio pega e fala, tá aqui é um filme, tá aqui, ó, tá no YouTube, pronto, aí pronto, aí eu tenho que me explicar. Só que não vai encontrar esse vídeo porque eu me assegurei que não tinha câmera nenhuma filmando. Não, tô brincando. Então entenda, sabe, fofoca é uma coisa. Então não quer dizer, eu vi alguma coisa, mas eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu não sou fofoqueiro. Se você viu alguma coisa, foi porque Deus lhe mostrou. E se Deus lhe mostrou aquilo, é para você fazer alguma coisa a respeito. E não é chegar para todo mundo, anunciar para os quatro ventos o problema. Não, você vai para a pessoa, ou você vai para alguém que pode ajudar a pessoa. Agora, sair contando para um e para outro que realmente não pode ajudar, aí é fofoca. Rebelião é a mesma coisa. Não é rebelião você tratar de um possível, suposto problema. Não é? O pastor é sempre inocente. O pastor não tem como errar. Eu não acredito que ele não fez isso. Se tem evidências, se tem muitas testemunhas, se tem provas, tem que averiguar. Tem que ver o que é. Tá? Então, rebelião não é ficar... Não rebelar não é ficar quieto e... Não, é pastor nem não, pastor é um santo. Que, aliás, eu sei, mas a questão não é essa. Tá? A questão não é essa. Temos que usar discernimento. Olha aqui no versículo 2, rapidinho. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, veja só, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, homens de posição. Rebelião sempre começa atacando a liderança, rebelião sempre aumenta de poucos para muitos, e rebelião sempre começa com pessoas de posição. Sempre começa com pessoas
de preeminência, de posição, de destaque, de autoridade. Príncipes. Eram os chefes, eram os tchan, os bambambãs. Eram pessoas de posição. Rebelião sempre começa com pessoas de posição. Pessoas que têm certo respeito, uma certa posição, uma certa admiração. E pode até ser que esse respeito e admiração seja até legítimo. De repente, esses príncipes aqui eram pessoas que haviam se mostrado, se provado. A questão não é que a pessoa de posição era... Esse não é o mal. O mal é que rebelião começa de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Não, rebelião são as massas. Não. Quem crê nisso, não entende o que está falando e já engoliu a mentira dos líderes que estão manipulando. Rebelião não começa nas massas, rebelião começa aqui em cima. Com os príncipes e os homens de posição. E príncipe e homem de posição sempre estão na minoria, é o topo da pirâmide. Rebelião não começa na base da pirâmide, ela começa no topo da pirâmide, tentando influenciar, recrutar quem? As massas. E dizem para as massas que vocês que são Gente, isso chama-se manipulação e usurpação de poder. Querem enganar as pessoas aqui embaixo que eles estão... Não, sempre começa em cima para baixo. Toda rebelião começa de cima para baixo. Por isso que precisamos ficar de olho. Romanos 16, 17 diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Essa palavra noteis os que promovem dissensões. A dissensão está ligado com rebeldia, é confusão, divisão. Tá? Aqui fala, noteis os que promovem dissensões. Essa palavra noteis é a palavra grega skopel. Ela significa demarcar, ficar de olho, apontar. O bispo é o episcopel. Aqui é o verbo skopel. Quer dizer, escopo, ficar de olho. Tem telescópio, distante, escópio é ver. Telescópio permite você ver de longe. Pois é. Então, noteis significa você marcar, você deixar claro, você levantar, você deixar evidente, que todos vejam quem é. Por quê? Para que não enganem. Para as pessoas saberem que ali tem alguém que está espalhando dissensão e ninguém caia no papo deles. Agora, se cair depois de marcado, aí é problema da pessoa, não foi algo desavisado. As pessoas possam então saber e se desviar daqueles que são rebeldes. Olha no versículo 3 rapidamente. Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. Além de começar na liderança, sempre se alastrar cada vez mais, também eles começam, o rebelde, o anarquista, com boas intenções. Lembra da pirâmide? Começa de cima. Pois é, as pessoas em cima precisam ganhar o favor e o apoio das pessoas de baixo. Então, eles têm que ir com boas intenções, que ninguém é bobo. Então, tem que enganar o povo. Veja aqui a bajulação. Veja aqui a bajulação. Todos são santos. Por que só você, Moisés, que você é o santo? Todos são santos. Todos são do povo de Deus. Entendeu? E o pessoal da base desavisado, isso mesmo, todos nós somos de Deus. Todos nós somos santos. Deus está com todos nós. Ali tem um rebelde. Rebeldezinho menino. O neto meu nunca faria isso. Pastor, ele é seu neto, deixa para lá. Então, o rebelde sempre vem com palavras e argumentos bonitos para enganar, disfarçar, conquistar o apoio que precisam. Mas pastor, você acha que você é o líder? Todos nós aqui somos salvos. Deus habita em todos nós.
Todos nós somos, eu sei. E a Bíblia fala que tem que ter um pastor. Não é que eu sou melhor do que você. Não é que eu sou mais santo do que você. Apesar que eu sou, eu entendo. Mas não é questão de bom e ruim. É como no casamento. O cabeça do casamento é o marido. Por quê? Porque a mulher é incapaz, a mulher não tem... Não. Muitos, eu não vou dizer a maioria, porque realmente eu nunca fiz esse estudo, mas existem muitos casamentos onde a mulher é muito mais habilidosa, muito mais talentosa, muito mais capaz do que o marido. E agora todas as irmãs estão, tá vendo? Não falei? Fora você que fez isso não é o seu caso, você é o oposto. Mas a questão não é essa. E o esposo sábio sabe ser abençoado pelas as capacidades e habilidades, dons e talentos que a esposa tem que ele não tem. E vice-versa, o casal se complementa. Não é eu sou o marido e você não, eu que mando aqui. Não, marido tolo. Marido tolo. Mas enfim, pastor, reunião de casal semana que vem. Ok, deixa para semana que vem então, isso daí. Tá? Então, o enganador sempre vem com uma isca tentadora, do tipo, é para o seu bem, nós nos preocupamos com você, nós queremos o melhor para você, nós queremos os seus direitos, temos preocupado com o seu bem-estar, é para a sua saúde. Estão entendendo? Parece algo que a gente ouve de vez em quando. É sempre assim, gente. É sempre assim, ele sempre vem com iscas. Sempre atacando liderança, sempre espalhando e recrutando, e sempre começa de cima, por incrível que pareça. Como apontei aqui, bajulavam um público-alvo, todos são santos, o Senhor está também no meio deles. Foi Deus que estabeleceu Moisés e Arão. Deus estabeleceu, isso fica indiscutível. E Deus provou isso, desde o Egito, a saída do Egito, estavam já no deserto, Deus havia provado amplamente, era indiscutível, inegável, que Moisés era a escolha de Deus para ele. Eles tinham que granjear o povo com boas intenções. Último ponto de hoje, no versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Eles disseram, chega de vocês dois, todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui é de Deus. Vamos lá. Todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Moisés, por que você se eleva? Moisés falou, eu nem queria fazer isso. Eu nem queria fazer isso. Quando Deus me chamou para libertar o povo do faraó, eu falei, Ele falou, eu não sei o seu nome, eu não sei falar, eu não sei de nada. Moisés deu 1000 desculpas. Não foi bem 1000, mas deu muitas desculpas para não fazer isso. Mas eu falei, eu estou me elevando, eu nem queria fazer isso. Isso não foi ideia minha. Eu estava lá na minha, tomando conta das ovelhas do meu sogro, lá no fim do mundo, tranquilo da vida. Deus que apareceu, Deus que me chamou, Deus que insistiu, Deus que me empoderou, Deus que me usou, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo isso, não foi ideia minha. Como que eu estou me elevando? Moisés não falou nada disso, mas nós sabemos disso. Vocês estão se elevando, tomando posse. Pastor, você aí se colocando em cima da gente. Eu não estou me colocando em cima de ninguém. Eu canso de dizer aqui, eu não mando na vida de ninguém. Não só porque eu não quero, não é o meu métier, não é a minha jurisprudência. Mandar na vida de ninguém. Não é. Cada um faz o que quer. Agora eu vou pregar a verdade, se perguntar eu vou responder o que a Bíblia fala, mas o fazer ou não fazer, aí é com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. É muito satisfatório, traz muita alegria para o pastor, e a Bíblia fala isso, o apóstolo João escreve isso, quando o pastor vê as pessoas andando na luz, andando no caminho, entristece quando vê o oposto. Mas isso, sabe, nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Mas aqui nós vemos que rebelião é sempre rebelião. Você pode pintar de um jeito, perfumar de outro, botar um brinco, trocar de roupa, e enfeitar do jeito que você quiser.
Rebelião é rebelião. Não interessa o motivo, não interessa o resultado, rebelião é sempre rebelião, porque toda autoridade vem de Deus. Falei rapidamente aqui, Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, ou seja, autoridade. Porque não há potestade que não venha de Deus. Mais uma vez, potestade quer dizer autoridade, é ter poder designado, delegado. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Por isso, como disse antes, não ataque a autoridade. Tente conversar, tente entrar em algum acordo, tente entender a situação. Não dá, deixe aquilo. A única exceção, como falei, é casamento. Casamento você não pode, a gente não se entende mais, vou para o meu campo. Deus não permite isso. Você pode até fazer, mas não vai ter a bênção de Deus. Por isso que eu digo, pense bem antes de casar. Porque o casamento é um relacionamento que você só sai dele corretamente, com a bênção de Deus, dentro de um caixão. Já pensou nisso? Dentro de um caixão. Então é sério a coisa. Quer morar em outro estado, quer mudar de emprego, quer mudar de bairro, tudo isso você pode fazer. Tá? Você não está bem com o seu pai? Ok, aluga uma casa, compra uma casa, vá um emprego, sai de casa. Mas casamento é outra conversa. É outro nível. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Quem está em autoridade vai responder perante Deus. Que Deus ordenou. Então, imagine quem se rebela e tenta se apropriar indevidamente, contrariando Deus. Toda potestade vem de Deus. Não é exceção. Então, nós temos que ter muito cuidado. E equilibrar isso, para evitar essa devoção cega que as pessoas às vezes têm, seja por um político, por um pastor, por um professor, enfim, talvez um ídolo do cinema, da música, do esporte. Uma devoção cega, o que a pessoa faz, eu vou fazer, o que ela fizer, eu vou concordar, e você não pensa, não analisa, não é se eu gosto ou não, é aqui, ó. É aqui. Você compara, analisa, você pesa contra a palavra de Deus. E não contra, porque eu gosto dele, porque... Um dia você e eu, nós vamos estar perante Deus e prestar contas também de quem nós seguimos e o que nós engolimos, o que nós propagamos, se é certo ou não. E o julgamento vai ser feito à luz da palavra de Deus. Muito do que eu tenho falado hoje está ocorrendo hoje no nosso país, no nosso mundo. E é preciso ter discernimento para entender. Mas entenda isso, Deus não aprova rebelião contra a autoridade, contra o que é certo. E o que é certo não é o que você acha, o que você gosta, o que eu gosto. É o que é certo à luz da palavra de Deus. No caso desses rebeldes aqui, de Coré e sua turma, olhe no versículo 30 de Números 16. Vamos ver qual foi o final dos rebeldes. Versículo 30 de Números 16. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Isso aqui é Moisés falando. A rebelião estava feita, juntou todo mundo e falou, vamos supor, se esses homens estão errados e Deus estiver certo, e Deus fizer criar alguma coisa nova. Que alguma coisa nova é essa? Ele falou, se o chão abrir, a terra fendar, e eles caírem, eles e tudo que eles têm, e descerem ao abismo vivos. Alguém já viu isso antes? Pois é uma coisa nova. E se Deus fizesse isso? Ninguém pode negar que foi Deus que fez. Olha o versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu.
Que coincidência. 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertencem a Coré e a todos os seus bens, e eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Por que isso? Irritaram Deus. No final do versículo 30. Então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Sabe o que irrita Deus? Rebelião. Rebelião irrita Deus. E acredite, você não quer irritar Deus. Você não quer ser aquele que causa a Deus irritação, porque Ele pode fazer uma coisa nova, ao ponto de a terra abrir e você descer. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas aconteceu aqui como um exemplo. O que está dizendo é que Deus vai trazer a sua irritação de volta para você. Você irrita a Deus, Deus vai dar o troco. Não irrite Deus. Não se rebele contra a autoridade e, acima de tudo, não se rebele contra Deus. Se rebelar contra a autoridade que Deus estabeleceu é se rebelar contra Deus. Mas você pode se rebelar contra Deus diretamente. Você pode se rebelar contra Deus ignorando sua palavra, contrariando sua palavra, rejeitando sua palavra, desobedecendo sua palavra. Tudo isso é o quê? É rejeitar Deus. Só que você fez diretamente a Ele. Não precisou ter um interlocutor. Não precisou ter um líder para você atacar. Não, você foi diretamente irritar Deus. Você foi futucar a onça com a vara curta. Então, sempre que nós irritamos Deus, vai ter problema. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não irrite Deus. Rebelião é uma forma de irritar Deus. Seja na igreja, no lar, na sociedade, na política, não irrite Deus. Não caia na conversa de rebeldes, que vão vir com palavras bonitas para te enganar, dizer que estamos fazendo isso por você, estamos pensando no seu, estão pensando neles. Querem enganar, rebeldes querem enganar. Tenhamos discernimento. Não irrite Deus. Francamente, não vale a pena. Pergunta para Coreia e sua turma. Não vale a pena. Quero agradar a Deus. Se deleitar em Deus. Rebelião é algo que irrita Deus ao extremo. E quando nós irritamos Deus, Deus lhe vem para acertar as contas. Lembrando que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, pastor, mas isso foi Coré, eu não sou Coré. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez o senhor não vai abrir e te engolir, mas tem muita coisa que vai ser tão irritante, tão destrutivo, tão doloroso. O que é isso? Vamos ter cuidado para não fazer parte da anatomia da anarquia.